Bem, vamos ao terceiro texto, né? Terceiro e último texto da prova de Vera, instrumentalidade do serviço social. O último texto fala sobre a categoria de mediação em face do processo de intervenção do serviço social. De Reinaldo Pontes, né? Aqui do Reinaldo Nobre Pontes, aqui do Brasil. Bom, é um texto super fácil, não tem problema nenhum, gente, esse texto, né? Nós temos que lembrar principalmente que esse texto do Reinaldo Nobre Pontes fala da intervenção, fala da mediação, fala de como o profissional deve mediar. E para ele mediar, como já foi dito no texto anterior, ele tem que ter conhecimento. Conhecimento de quê? De como ele vai intervir naqueles conflitos. E para ele intervir naqueles conflitos, ele tem que ter totalmente um conceito do que é teórico, do que é metodológico, do que é operativo e do que é crítico. Então você vai juntar isso tudo aí para desenvolver esse novo profissional com essa nova mediação. É aquele profissional que não vai ter mais aquela forma conservadora. Adoro esse bip, né? Esse sinalzinho aí de mensagem chegando aí no meu celular. Mas tudo bem. Então, voltando ao texto, nós precisamos ser analíticos, é isso que ele impõe. Para nós sermos analíticos, nós temos que entender o contexto que nós vamos trabalhar. Com quem nós trabalhamos? Trabalhamos com pessoas. Então, você não pode ser um profissional que vai trabalhar e mediar certos conflitos sem entender a essência desses conflitos, a essência daquele sujeito, o que é que está por trás daquele objeto, que é a sua problemática. O sujeito, vamos dizer que sou eu. Minha problemática posso ter várias, mas vamos dizer uma específica, que eu seja uma trabalhadora, então você vai ter que entender, como assistente social, para poder mediar, né, aquele conflito, o que é que está realmente acontecendo. Como é que eu posso trabalhar aquele problema? Que situação eu posso dar? Essa é uma forma imediatista de chegar lá, entender isso, fazer um questionário, ver aquela problemática e não ir fundo, não buscar qual é a raiz de tudo aquilo acontecer. Então, o texto fala basicamente disso aí, que nós não podemos ser um profissional assim, né? Um profissional alienado. Como já se teve muito profissional alienado, talvez ainda se tenha, né? Mas pelo menos as teorias tentam desmistificar isso e construir um profissional mais responsável, um profissional mais consciente, um profissional valorativo, né? Um profissional que realmente dê a cara para bater e haja nos conflitos de forma responsável. Para entender essa complexidade, porque você vai trabalhar justamente com essas duas classes que são antagônicas. E o principal desse texto, né, que fala dessa mediação em face a esse processo de intervenção, que é o processo que você vai agir, nos conflitos que você vai intervir, né, o que é que você vai usar, buscar realmente um material que seja condizente para aquilo, para não agir de forma imediata e pronto, né? Não, você tem que ir fundo, muito fundo, na essência, como se aprende na fenomenologia. A fenomenologia, ela busca justamente a essência da coisa. Você não pode parar no imediato, você tem que ir muito além daquilo. E para isso, como foi dito na última aula da Vera, né, sempre mandando aquele abraço para a nossa professora Vera. Porque nós temos que entender justamente aquelas partes que as meninas e algumas meninas, né, faziam questionamentos, faziam perguntas, que é ter um conceito, de novo, um conceito do que é universal, do que é singular e do que é particular. Então esse texto fala disso, você tem que conhecer a universalidade. O que é a universalidade? É o todo, né? É uma forma homogênea, todo mundo vive aquilo, é universal. Né? Todo mundo passa por aquilo. O que é singular? É uma característica minha. Eu tenho uma característica que é singular à minha pessoa, né? Eu posso dizer que, vamos dizer que Lucileide Medeiros, que faz rádio, né, que é comunicadora, é uma boa comunicadora porque ela sabe desempenhar muito bem a sua profissão. É singular a mim, mas pode ser singular a você, se você também for uma boa comunicadora, né? Não querendo ser sendo um pouco, né, assim, passando para mim modesta, né? Modesta, um pouquinho de modéstia, vamos dizer. Sou uma boa comunicadora? Me acho sim uma boa comunicadora. E por que não? Isso é singular minha? Pode ser você? Pode sim. É uma característica particular minha também. Então, o texto, ele coloca isso, que você tem que entender o que é universal, né?
Qual é a problemática universal? Dentro daquela problemática que você vai intervir, né, que você vai agir, que você vai mediar, você tem que entender qual é a singularidade, ou seja, né, o que cada pessoa está vivendo ali naquela hora, qual é aquele conflito, e entender a particularidade do ser, que é a coisa ontológica, né, que fala também no texto. Ser ontológico é o ser, é o seu ser, né? É o ser da pessoa independentemente de suas características, porque aquilo já é singular a ela. Então é basicamente isso que o texto fala, né? O conceito de intervir, de mediar, de você não se atrelar às coisas antigas e de você buscar a essência, entender o universal, entender o que é singular, que é uma característica, pode ser de uma pessoa, pode ser de um grupo, e entender o que é particular, tá bom? De cada pessoa. Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito e vão estudar bastante e vão tirar notas boas nas provas, né? Beijo!